Será que o Brasil melhorou ou piorou nos últimos 4 anos? No vídeo de hoje eu vou trazer vários dados para que você consiga chegar à sua própria conclusão. Pessoal, o vídeo de hoje tem a intenção de trazer informações. Eu não quero aqui fazer campanha política, seja para o espectro A ou o espectro B. Eu sei que os ânimos das pessoas estão bem acirrados, então a minha ideia aqui é apenas trazer dados, informações, fatos, para que você mesmo possa avaliar. Além disso, independentemente de o Brasil ter melhorado ou piorado nos indicadores que eu vou mostrar em seguida, é importante que você tenha sempre em mente que nunca é uma única causa que faz os fatores melhorarem ou piorarem. Nunca é também uma única pessoa. É sempre uma equipe de centenas, de milhares de profissionais ou mesmo de milhões, todos nós que estamos trabalhando assiduamente para melhorar o nosso país, tentar não piorar. E as nossas conquistas ou as nossas perdas não podem ser mérito ou demérito de uma única pessoa porque ela está na corrida presidencial ou à frente da cadeira do executivo. Ao menos essa é a minha opinião. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global nós somos uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Nós ajudamos você a proteger o seu patrimônio dos riscos do Brasil, mandando ele para fora, empreendendo de forma internacional, investindo no exterior, fazendo uma blindagem patrimonial, buscando uma segunda nacionalidade, uma estratégia de residência fiscal, abrindo contas em empresas no exterior. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que pode ajudar você a preservar o dinheiro que você já ganhou, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. E se você tiver interesse em algo mais personificado, você pode entrar em contato conosco pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. E agora vamos aos gráficos então. O primeiro deles é o desempenho da nossa moeda, o real. Como você pode ver nos dados de 2022, no primeiro semestre, o real foi a moeda que mais se valorizou no mundo, com um retorno de mais 19,1%. Veja, esse gráfico é da Findox. Aqui na tela vão ter vários gráficos de várias fontes que sempre vão estar embaixo da imagem. Eu só condensei várias pesquisas que eu pude receber aí de inscritos do canal nos últimos dias. Veja, o real ele teve no primeiro semestre de 2022 uma performance realmente muito acima da média. Mas ao analisar esse dado pontual, nós não podemos deixar de considerar que nos anos anteriores, em 2019, em 2020, ainda no mandato do atual presidente, o real ele teve uma das piores performances do mundo. Se não a pior, a nossa moeda se desvalorizou muito. Então, ela realmente estava um pouco mais, digamos, atrasada quando comparada aos seus pares emergentes. Assim, era de se esperar que ela corresse atrás do prejuízo. Aí, em relação ao comércio exterior, o Brasil ele atingiu o recorde em proporção ao PIB no último ano, aí, em 2021. Sendo uma alta de 34% nos últimos 3 anos. Ou seja, esse indicador aí o Brasil teve uma melhora bastante acentuada quando comparada aos anos anteriores. Na minha perspectiva pessoal, por se tratar de comércio exterior, isso tem muita relação com o fato de que a economia do Brasil está mais aberta atualmente do que estava nas décadas anteriores. Aí esse outro gráfico aqui na tela mostra a titulação de terras para famílias assentadas no Brasil. Ou seja, o número de títulos de terra que foram expedidos para as famílias que exploravam lá no campo determinado espaço, mas não tinham a regularização desse espaço. Viviam da insegurança jurídica, portanto. E aí você vê que o governo Bolsonaro foi o que mais deu titulação de terra para as famílias assentadas. Veja, os apoiadores do Bolsonaro olham para isso como um mérito dele, afinal ele deu as terras para pessoas que exploravam, que realmente tinham, às vezes, há décadas ali, mas não tinham um título para essa terra. Por outro lado, os críticos do Bolsonaro falaram que ele avalizou a ação de grileiros que venderam terras eram de terceiros ou mesmo do governo, para famílias que compraram às vezes de boa fé, às vezes de má fé, e que elas não tinham o direito de serem assentadas, elas não tinham o título por alguma razão. E aí o pessoal que fala isso também fala muito que o Bolsonaro é a favor do desmatamento, porque avaliza
as ações de grileiros. Mas vamos aos gráficos. Aqui vamos para a área queimada do bioma da Amazônia. Veja que no governo do Lula foi muito mais alto do que no governo da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. É claro, a área queimada do bioma da Amazônia, ela não necessariamente é uma queimada criminosa. Isso depende de diversos fatores, como por exemplo, o clima, alguns anos são mais secos do que outros. Além disso, você pode perceber que há uma diminuição das áreas queimadas do bioma da Amazônia ao longo dos anos. É uma tendência de baixa, com uma alta volatilidade, é claro, mas a tendência de baixa ela é bastante visível. E o número de invasões de propriedades rurais, o total de ocorrências registradas por ano, ele bateu as mínimas nos últimos tempos. No governo do FHC era muito alto, do Lula e da Dilma também era alto. O Temer começou a diminuir isso daí e o Bolsonaro deixou níveis bem próximos de zero. Veja, aqui eu realmente enxergo que foi por causa da mudança da política de governo. Alguns dos governos anteriores eles eram mais apoiados aos movimentos de invasão de propriedade, como o MTST e o MST. E o governo atual, ele combate veementemente esses movimentos, se posiciona firmemente contra. Então, aqui me parece que realmente há correlação e causalidade entre a diminuição de terras e a política do governo. Aí aqui nessa imagem, taxa de assassinatos no Brasil. Mortes violentas internacionais para cada 100 mil pessoas. Veja que no governo Bolsonaro também houve uma diminuição desses números. Aí na sequência, os desembolsos do BNDES. Aí você vê que o governo FHC não tinha a política de utilizar bancos públicos para fomentar a economia, em tese. Já o governo Lula começou a usar bancos públicos para fornecer créditos com juros subsidiados a empresários para que pudessem fomentar a economia. O governo Dilma foi o auge dessa política e aí a conta chegou. O governo Temer começou a estancar isso daí e o governo Bolsonaro seguiu na mesma linha. Veja, o governo Bolsonaro, em relação ao governo Dilma e ao governo Lula, teve uma mudança na forma como ele lida com BNDES e bancos públicos para fomentar as empresas. Ele focou mais nas micro, pequenas e médias empresas. Enquanto que o governo Dilma ele foi marcado por fomentar o crédito voltado às empresas amigas do rei, a política dos campeões nacional, os alinhados ideologicamente ou por conveniência com o governo que estava no poder. Ao passo que o Bolsonaro focou mais no micro, pequeno e médio empresário, que ocupa a maior parte dos brasileiros. Aí é confiança internacional. O investimento estrangeiro direto no Brasil, o IED, continua crescendo nos últimos tempos. Veja, de setembro de 2020 até setembro de 2022, ele representou uma alta bastante significativa. Então, como você pode ver em diversos gráficos da tela, parece que o Brasil ele não está indo tão mal assim. Tivemos algumas melhoras significativas nos últimos tempos. Significa que a gente vai continuar melhorando? Significa que nós podemos dormir tranquilo, que o Brasil ele está imune aos riscos? Não. É importante mencionar que o Brasil ele também tem diversos pontos problemáticos, como por exemplo, o fato de ainda sermos um país considerado especulativo pelas principais agências de avaliação de risco do planeta. Assim sendo, isso dificulta que o Brasil receba investimentos estrangeiros, dificulta, consequentemente, o crescimento da nossa economia. Na mesma linha, o Brasil possui um mercado de ações ainda muito pequeno quando comparado com o mundial. E o fato da nossa moeda ter se valorizado tanto em relação às demais no último semestre e ter sido uma das piores nos anos anteriores, demonstra que a nossa moeda é volátil. E tão ruim quanto ter uma moeda fraca é ter uma moeda volátil. Afinal, moedas voláteis significam imprevisibilidade. E um investidor, quando coloca dinheiro em um país emergente, um dos principais problemas que ele tem é essa falta de previsibilidade. É o que afugenta o país de crescer, afugenta o cara de fazer um investimento de longo prazo. No Brasil, a gente não consegue fazer planejamento de longo prazo, seja por conta da moeda ser muito volátil, então você vai lá construir um porto, um mega empresário, ele não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Além disso, o Brasil também é um país com uma
alta insegurança jurídica, um país que as liberdades individuais são constantemente violadas, um país cujo juiz, às vezes na base da canetada, muitas vezes pode destruir o negócio no qual a sua empresa está inserida. Os problemas do Brasil de insegurança política, econômica, jurídica e social, eles são muito mais enraizados do que uma performance que vai bem durante determinada década ou um pouquinho pior na outra. Eles estão nas estruturas do nosso país. E isso aí vai levar muito tempo para melhorar, muito tempo sem poder errar. O Brasil está estancado na produtividade, quando comparado aos demais países, por décadas, o que significa que nós ficamos para trás. O Brasil viveu o bônus demográfico, onde a maior parte da população é jovem e, portanto, está na idade mais produtiva, sem conseguir aproveitar isso daí para despontar como um primeiro mundo, como diversos outros países do planeta fizeram. Infelizmente, por aqui, nós ainda temos muito problemas, muito trabalho a ser feito. E como que a gente pode ganhar dinheiro ou proteger dinheiro nesse cenário? Tendo uma postura mais de investidor racional e não de investidor torcedor, que torce para o seu investimento dar certo, para o seu país dar certo. Você tem que ver que você não tem tanto controle sobre isso quanto você gostaria, mas você tem controle sobre qual que é o nível da exposição a esse risco que você deseja estar exposto. E foi pensando nisso que eu criei para vocês um curso chamado Como Blindar Patrimônio, Proteger-se de Crises e Pagar Menos Impostos. Esse curso está no ar há cerca de 1 mês e meio e está sendo um sucesso de vendas, mas já está se encaminhando para os últimos dias. Eu marquei como um marco arbitrário que ele vai ser vendido apenas até o último dia das eleições, ou seja, neste final de semana. Então, se você gostaria de entender mais sobre essas estratégias para não ser mais refém dos problemas do Brasil, para conseguir proteger o seu patrimônio, não deixe de aproveitar essa oportunidade. O link para a aquisição desse curso vai estar aqui na descrição. E na tela final eu também vou deixar um vídeo no qual eu expliquei o conteúdo que é tratado lá no nosso treinamento. Não deixe de conferir, porque os dias estão acabando e certamente essas informações elas são imprescindíveis para quem vive no Brasil e pretende proteger patrimônio. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.